Boa noite, estamos aqui unidas mais uma vez para a gente dar continuidade à nossa renovação, à nossa querida Mãe Santíssima, Nossa Senhora, para que ela nos conduza no caminho do seu Filho Jesus, juntamente com a unção do Espírito Santo sobre cada um de nós, para que nós possamos entregar sempre o nosso melhor ao nosso Senhor Jesus, a nossa querida Mãezinha Santíssima, como a gente vem dizendo desde o início dessa preparação, que ela é a nossa porta do céu, a nossa porta de entrada, e que ela só sabe realizar maravilhas na vida da gente quando a gente realmente se entrega, pede, que é o que a Nossa Senhora, que eu escuto falar, né, assim, dos nossos mais sábios, né, da nossa igreja, dos nossos doutores da igreja, que Nossa Senhora gosta muito que a gente peça o que ela tem para entregar a gente, que ela tem várias, vamos botar no modo assim, Nossa Senhora tem vários espaços, né? Várias luzinhas, um exemplo, a árvore de Natal, algumas estão apagadinhas, né? E outras que são algumas que estão acesas porque são pedidos que as pessoas colocam, mas ela tem muitos pedidos para receber. Então, aquelas luzinhas ainda estão precisando ser acesas, porque a gente não pede ainda o suficientemente. Então, que Nossa Senhora venha acolher as nossas orações e pedir a intercessão pelos nossos irmãos que ainda não têm essa ligação com a nossa Mãe Santíssima, que não a veem como a porta do céu, aquela que abre os caminhos nossos para nos guiar e nos levar nos passos do nosso Senhor Jesus Cristo, nos passos do nosso Deus. Vamos fazer a oração do Espírito Santo. Um instantinho. Saiu aqui. Ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que és um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tem piedade de nós. Espírito da caridade, tem piedade de nós. Espírito da alegria, tem piedade de nós. Espírito da paz, tem piedade de nós. Espírito das virtudes, tem piedade de nós. Espírito de toda graça, tem piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tem piedade de nós. Purificador das nossas almas, tem piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tem piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tem piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tem piedade de nós. Doçura dos que começam a te servir, tem piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tem piedade de nós. Alegria dos anjos, tem piedade de nós. Luz dos patriarcas, tem piedade de nós. Inspiração dos profetas, tem piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tem piedade de nós. Vitória doa mártires, tem piedade de nós. Ciência dos confessores, tem piedade de nós. Pureza das virgens, tem piedade de nós. Unção de todos os santos, tem piedade de nós. Seja-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Seja-nos propício, perdoai, atendei-nos, Senhor.
De todo pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda a obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda a negligência e tepor do espírito, livrai-nos, Senhor. De toda a impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela tua eterna providência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela tua descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela tua santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela tua vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Ainda que pecadores, nós te rogamos, ouve-nos. Para que nos perdoes, nós te rogamos, ouve-nos. Para que te dignes vivificar e santificar todos os membros da igreja, nós te rogamos, ouve-nos. Para que te dignes conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós te rogamos, ouve-nos. Para que dignes inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós te rogamos, ouve-nos. Para que te dignes criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós te rogamos, ouve-nos. Para que te dignes conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade no coração, nós te rogamos, ouve-nos. Para que te dignes fazer-nos dignos e fortes, para suportar as perseguições pela justiça, nós te rogamos, ouve-nos. Para que te dignes confirmar-nos em tua graça, nós te rogamos, ouve-nos. Para que te dignes receber-nos no número dos teus eleitos, nós te rogamos, ouve-nos. Para que te dignes ouvir-nos, nós te rogamos, ouve-nos. Espírito de Deus, nós te rogamos, ouve-nos. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, manda-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dá-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouve-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Envia o teu Espírito e tudo será criado, e renovarás a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações de teus fiéis com a luz do Espírito Santo, concede-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre as tuas consolações por Cristo nosso Senhor. Amém. Pode fazer, Vânia, a ladainha de Nossa Senhora. Amém. Então vamos lá. Ladainha de Nossa Senhora. Senhor, tem piedade de nós. Jesus Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Jesus Cristo, ouve-nos. Jesus Cristo, atende-nos. Deus Pai do céu, tem piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tem piedade de nós. Deus Espírito Santo, tem piedade de nós. Santíssima Trindade, que és um só Deus, tem piedade de nós. Santa Maria, roga por nós. Santa Mãe de Deus, roga por nós. Santa Virgem das Virgens, roga por nós. Mãe de Cristo, roga por nós. Mãe da Igreja, roga por nós. Mãe da Divina Graça, roga por nós.
Mãe Puríssima, roga por nós. Mãe Castíssima, roga por nós. Mãe Sempre Virgem, roga por nós. Mãe Imaculada, roga por nós. Mãe Digna de Amor, roga por nós. Mãe Admirável, roga por nós. Mãe do Bom Conselho, roga por nós. Mãe do Criador, roga por nós. Mãe do Salvador, roga por nós. Virgem prudentíssima, roga por nós. Virgem venerável, roga por nós. Virgem louvável, roga por nós. Virgem poderosa, roga por nós. Virgem clemente, roga por nós. Virgem fiel, roga por nós. Espelho de perfeição, roga por nós. Sede da sabedoria, roga por nós. Fonte da nossa alegria, roga por nós. Vaso espiritual, roga por nós. Tabernáculo da eterna glória, roga por nós. Moradia consagrada a Deus, roga por nós. Rosa mística, roga por nós. Torre de Davi, roga por nós. Torre de marfim, roga por nós. Casa de ouro, roga por nós. Arca da aliança, roga por nós. Porta do céu, roga por nós. Estrela da manhã, roga por nós. Saúde dos enfermos, roga por nós. Refúgio dos pecadores, roga por nós. Consoladora dos aflitos, roga por nós. Auxílio dos cristãos, roga por nós. Rainha dos anjos, roga por nós. Rainha dos patriarcas, roga por nós. Rainha dos profetas, roga por nós. Rainha dos apóstolos, roga por nós. Rainha dos mártires, roga por nós. Rainha dos confessores da fé, roga por nós. Rainha das virgens, roga por nós. Rainha de todos os santos, roga por nós. Rainha concebida sem pecado original, roga por nós. Rainha assunta ao céu, roga por nós. Rainha do Santo Rosário, roga por nós. Rainha da Paz, roga por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoa-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tiras os pecados do mundo, ouve-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, tem piedade de nós. Roga por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Senhor Deus, nós te suplicamos que concedas aos teus servos sempre gozar de saúde da alma e do corpo, e pela gloriosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, sejamos livres da presente tristeza e gozemos da eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Então hoje... Perdão. Pode continuar, Carol. Eu ia falar da primeira semana. É a primeira semana do conhecimento de nós mesmos. Isso. E aí hoje, seguindo o livro, né, o tratado, o artigo 2º, as práticas da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. As práticas comuns. São muitas as práticas interiores da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Eis em resumo as principais: honrá-la como digna mãe de Deus, como o culto de perdulia, ou seja, estimá-la acima de todos os outros santos, como obra-prima da graça e da primeira, depois de Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Meditar nas suas virtudes, privilégios e ações. Contemplar as suas grandezas, dirigir os atos de amor e de louvor e de reconhecimento.
invocá-la com todo o coração, oferecer-se e unir-se a ela, fazer as suas ações com o fim de lhe agradar, começar e continuar e terminar todas as ações por ela, nela e com ela, para com ela, a fim de as fazer por Jesus Cristo, em Jesus Cristo e para com Jesus Cristo, nosso último fim. Mais adiante explicaremos essa última prática. A verdadeira devoção à Santíssima Virgem tem igualmente várias práticas exteriores, sendo as principais. As práticas exteriores não têm valor se não forem manifestadas das nossas boas disposições espirituais. E mesmo assim, têm só um valor relativo. Por isso, podem ser substituídas por outras ou até omitidas se houver exigências maiores. Inscrever-se nas suas confrarias e entrar nas suas congregações. Entrar nas ordens religiosas instituídas em sua honra. Publicar os seus louvores, dar esmolas, jejuar e fazer mortificações espirituais ou corporais em sua honra. Trazer as suas livres com o Santo Rosário, o terço, o escapulário ou a cadeiazinha. No caso, a que a gente usa. Rezar com modéstia atenção a devoção do Santo Rosário, composto de 15 dezenas de Ave-Marias em honra dos 15 principais mistérios de Jesus, ou o terço de 5 dezenas. Este é a terça parte do Rosário, em honra aos 5 mistérios gozosos, dolorosos ou gloriosos, ou iluminosos. Isso. Os mistérios gozosos são a Anunciação, a Visitação, o Nascimento de Jesus Cristo, a Purificação e o Encontro de Jesus no Templo. Os mistérios dolorosos são a agonia de Jesus no Jardim das Oliveiras, a sua flagelação, a coroação de espinhos, o carregamento da cruz e a crucificação. Os mistérios gloriosos são a ressurreição de Jesus, a ascensão, a descida do Espírito Santo, ou Pentecostes, a ascensão da Santíssima Virgem ao céu, em corpo e alma, e a sua coroação pelas 3 pessoas da Santíssima Trindade. Também se pode rezar um terço de 6 ou 7 dezenas, em honra dos anos que se supõe ter vivido a Santíssima Virgem. Isso são bombardeios ou tiroteios, eu ainda não descobri o que é. Vou tirar o som aqui. Valeu, Cristo. Tá. Ou 7 dezenas em honra dos anos que se supõe ter vivido a Santíssima Virgem na Terra. Ou ainda a coroinha de Nossa Senhora, composta de 3 Pai Nossos e 12 Ave-Marias, em honra de sua coroa e de 12 estrelas ou privilégios. Igualmente se pode rezar o ofício da Santíssima Virgem, tão universalmente aceito e recitado na igreja, ou pequeno saltério de Nossa Senhora, composto por São Boaventura em sua honra e que é tão terno e devoto que não se pode rezar sem comoção, ou 14 Pai Nossos e Ave Marias em honra das suas 14 alegrias. Enfim, podem rezar, sim, quaisquer outras orações, hinos e cânticos da igreja, tais como Salve Rainha, a Alma, Ave Regina, no caso Regina Coeli, segundo os diferentes tempos, Ave Maria Estela, Glorioso Domina, o Magnífica ou outras fórmulas de devoção de que os outros livros estão cheios. Cantar e fazer o que se cante em sua honra cânticos espirituais. Dirigir-lhes um certo número de genuflexões ou inclinações.
dizendo-lhe, por exemplo, 70 ou 100 vezes pela manhã, Ave Maria, Virgem fiel, a fim de obter de Deus por ela a fidelidade e a graça durante o dia. Da mesma maneira, pudesse à noite, Ave Maria, Mãe de Misericórdia, para pedir por ela perdão a Deus dos pecados cometidos neste dia, cuidar das suas confrarias, enfeitar os seus altares, coroar e embelezar as suas imagens, levar e fazer com que sejam levadas em procissão as suas imagens e trazer uma consigo como arma poderosa contra o espírito maligno. Mandar fazer e colocar imagens suas ou em seu nome na igreja, nas casas, nas portas e entradas das cidades, igrejas e habitações. Consagrar-se a ela de uma maneira especial e solene. Há ainda numerosas práticas de verdadeiras devoções à Santíssima Virgem, que o Espírito Santo inspirou às almas santas e que são muito santificadoras. Podem ver-se por extenso no Paraíso Aberto a Filagia, do Reverendo Padre Paulo Barre, da Companhia de Jesus. Nesse livro, o autor recolheu grande número de devoções praticadas pelos santos em honra à Santíssima Virgem. Estas devoções são de eficácia maravilhosa para santificar as almas desde que sejam feitas, com a boa e reta intenção de só agradar a Deus e de se unir a Jesus Cristo como seu fim útil e de edificar o próximo, com atenção e sem distrações voluntárias, com devoção sem precipitação nem negligência, com modéstia e compostura respeitosa e edificante do corpo. Tenho lido quase todos os dias que trata da devoção à Santíssima Virgem e tenho conversado familiarmente com os mais santos e sábios personagens destes últimos tempos. No entanto, declaro bem alto que não conheci nem aprendi prática de devoção semelhante ao que vou expor. Isso exige de uma alma mais sacrifícios por Deus e esvazia mais de si mesmo e de seu amor próprio. Conserva ainda mais fielmente a graça nela. Une também mais perfeitamente a Jesus Cristo. E, finalmente, é mais gloriosa para Deus, mais útil ao próximo. Como o essencial desta devoção consiste no interior, ela deve formar, não será igualmente compreendida por todos. Uns ficarão no que é exterior e não passarão além, e estes serão a maioria. Outros, e serão em pequeno número, penetrarão no interior da devoção, mas subirão um degrau. Quem subirá ao segundo? Quem chegará ao terceiro? E quem aí se estabelecerá de uma maneira permanente? Só aquele a quem o Espírito de Jesus Cristo revelar este segredo. Se é certo que é só relativamente poucas pessoas recebem a graça de entrarem no espírito desta devoção, para que então fazer ainda tanta propaganda dela? A resposta pode ser muito simples. A propaganda é o meio normal de que Deus se serve para distribuir as suas graças. Desta regra geral, não devemos excluir arbitrariamente a graça desta devoção especial. No entanto, é melhor contar sempre com a perda de muitas sementes, por isso será prudente, enquanto possível, escolher terra boa e preparada para a sementeira. Será ele próprio que conduzirá a alma fidelíssima para lá, para avançar de virtude em virtude, de graça em graça, de luz em luz, até que chegue a transformação em Jesus Cristo, a plenitude de sua idade na terra e da sua glória no céu. E acabou-se por hoje. Aí ele está seguindo em frente, abandono de nós mesmos e mostrando o que podemos fazer para penetrar mais na devoção. E no finalzinho ele, como nós já sabemos, diz que
poucos serão aqueles que evoluirão e chegarão verdadeiramente a sentir, né? A interiorizar essa devoção. Muitos ficarão só na superfície, outros subirão 1 degrau, 2 degraus, mas que cabe a ele divulgar a devoção e a nós a perseguirmos. Porque o trabalho do Espírito Santo. E que a gente, né, busque pessoas que já tenham esse amor, né, para que mais e mais se aproximem de Maria. São conselhos, né? Ele vem sempre tentando mostrar aquilo que ele acredita, aquilo que ele se acha ser o caminho mais reto, o caminho mais certo, que glorifica mais ao Pai, mas em momento nenhum ele tem a ilusão, né, de que vai alcançar a todos. Hoje ele, mais uma vez, cita que as sementes são lançadas, devem ser lançadas em bom terreno. E as práticas, todo mundo pode ler, essa que a gente tem, é o rosário, é o terço, ele fala de confrarias, né? Nas igrejas tem o coração de Jesus, tem as mães que oram pelos filhos, também tem, aí na nossa tem a devoção a Maria, né? E existem várias denominações, mas tudo que é feito para estar mais próximo e mais consciente desse amor de mãe, dessa atuação, que ela é o caminho mais reto, mais fácil e o melhor caminho para levar a Jesus, aqueles que se aprofundam têm mais condições de chegarem aonde Deus quer, né? Aí ele coloca e nós vamos perseguindo, né? O negócio é perseguir, perseverar, não é nem perseguir, é perseverar. Mas se a gente não persegue, vão desistindo pelo caminho. As pessoas vão desistindo. E é isso que a gente está fazendo aqui, tentando levar esse amor de Maria, através dessa devoção a Jesus e ao Pai. Estamos agora encerrando esse... Hoje é o quê? O 13º dia? 13º dia da nossa renovação ou consagração, né? Para quem está começando, né? E pedimos a Nossa Senhora que venha nos abençoar junto com seu Filho Jesus Cristo, para que nos conceda estarmos sempre em vossos caminhos, em vossos passos, e está melhorando e aprimorando cada vez mais essa nossa devoção mediante esse conteúdo, né, que esses artigos que estamos nos aprofundando para conhecer mais sobre a verdadeira devoção que nós temos de dar em honra ao mérito que Nossa Senhora merece por parte de cada um de nós. Estaremos sempre unidos, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite para todos. Boa noite. E até segunda-feira, com mais irmãos unidos e firmes e fortes aqui nessa consagração à nossa querida Mãe Santíssima. Amém. Segunda. Amém. Amém.